Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Excel Coaching. Hoje vamos ver opções de colagem. Bem, para exemplificar a nossa aula, eu tenho aqui uma tabela que vamos usar de referência. E quando eu digo opções de colagem, não é necessariamente eu vir aqui realizar o Ctrl C de uma célula ou de um conjunto de células e aplicar um Ctrl V em uma outra posição. Existem diversos outros tipos de opções de colagem. Para isso, a gente precisa vir aqui na guia Página Inicial e colar. Antes de tudo, a gente seleciona o conjunto de células nas quais queremos trabalhar, queremos realizar a nossa cópia. Nesse caso eu quero fazer a nossa tabela completa, então eu venho aqui e dou um Ctrl C na nossa tabela. Ou clico com o botão direito do mouse e clico em copiar. Bem, seleciono a célula na qual eu quero estar realizando essa colagem. É interessante que neste caso, como eu vou selecionar essa primeira célula aqui, que é a M10, ele vai realizar a cópia a partir deste ponto, ou seja, ele vai copiar em M10 o que está contido em B10, e assim sucessivamente. Bem, continuando, a gente vem aqui em mais opções com relação à colagem, e aqui temos uma série de opções com relação à colagem que podemos fazer aqui. A primeira é colar, que é apenas um Ctrl O, então vocês percebam aqui que ele realiza a colagem da nossa tabela como um todo, seja a formatação, seja as fórmulas, seja o preenchimento e o contorno também. A segunda opção aqui é a de colar apenas as fórmulas. Então, se eu previamente limpei toda essa série de células aqui, ele vai colar somente a fórmula com a fonte que o Excel tem como padrão, que é a Calibri. Então, neste caso, ele vai copiar somente as nossas fórmulas. Bem, a terceira opção aqui que a gente consegue ver é a de copiar as nossas fórmulas juntamente com a formatação das nossas células. Não necessariamente a fonte ou a letra, somente a formatação individual da célula. Neste caso aqui, na tabela de preço e de total, eu tenho uma formatação em valor de contábil. Então ele vai representar na nossa colagem as células também com valor contábil. Então a gente consegue ver a diferença aqui do somente fórmulas para fórmulas e formatação de número. Bem, a quarta opção que temos aqui é que ele mantém a formatação original. Neste caso aqui, a cópia vai ser exatamente igual à nossa cópia da nossa tabela, exceto a largura da coluna e a altura da linha. Bem, continuando aqui, temos a opção de colar sem bordas, então ele faz a colagem total, tirando as nossas bordas. Essa próxima opção aqui, ele vai fazer a cópia exatamente de tudo, seja de fórmulas, seja de preenchimento, de bordas, de fonte, e também vai realizar a cópia da largura e da altura das nossas linhas e das nossas colunas. Então essa é a melhor opção caso você queira uma cópia realmente igual. E por último, temos aqui uma outra espécie de colagem, que é a colagem com transposição. A gente consegue ver que, neste caso, não ficou tão interessante, até por conta da nossa formatação de bordas, da nossa tabela, né? Mas é um recurso interessante para você agilizar seu tempo, porque o que ele vai fazer? Ele vai inverter linha com coluna. Então, o que é linha vira coluna e o que é coluna vira linha. Já aqui na próxima opção, temos apenas colagem de valores. Então, vamos colar somente os valores de forma individual. Podemos também, assim como nas outras opções, colar os valores com a formatação de número, ou podemos fazer a cópia com os nossos valores e as nossas formatações originais, certo? Aqui temos outras opções de colagem. A primeira é colar somente a nossa formatação, então ele não vai copiar nenhum conteúdo que tem na nossa tabela, naquela área que delimitamos para cópia. A segunda é colar com vínculo. É bastante interessante o uso desse vínculo, que é o seguinte: se eu realizasse, por exemplo, uma cópia de uma tabela aqui e alterasse o valor da quantidade, como por exemplo sair do resistor que antes era 6 para 7, o que vai acontecer? A nossa tabela vai ser atualizada, porém a tabela que a gente utilizou como cópia não vai ser. Quando a gente faz a colagem com vínculo, o que vai acontecer? Vamos aqui realizar a colagem com vínculo. Se eu vier aqui e alterar a minha quantidade, a minha segunda cópia, que foi a colagem com vínculo, também vai atualizar. Então, como o próprio nome diz, é um vínculo que você tem entre uma célula original e uma célula copiada, na qual, se eu atualizar a minha célula original, a cópia também será atualizada.
Bem, aqui também temos as opções com relação à colagem de imagem. Então, se a gente quer realizar a nossa cópia exatamente do jeito que a gente quer, ou seja, terminamos de realizar todos os cálculos, todas as operações com essa tabela e queremos apresentar elas para algum lugar ou ter a capacidade de realizar uma exportação para outro programa, enfim, vai daquilo que você quer, a gente tem essa opção de colar como imagem. Então basta selecionar ela aqui e a partir de agora o Excel vai tratar a cópia da nossa tabela como uma imagem. Então eu posso vir aqui, realizar a movimentação, aumentar o tamanho dela, sem que influencie as nossas colunas e as nossas linhas do nosso Excel. Posso rotacionar também sem problema nenhum. E é interessante porque ele mantém uma transparência, então as células que estavam com preenchimento em branco vão ser células transparentes, então posso sobrepor uma tabela com relação a outra, certo? Também temos as opções aqui de outro tipo de colagem, que dessa vez é colar a imagem com um vínculo. Então é exatamente aquilo que a gente já viu da última vez. A imagem vai ser copiada, posso fazer a formatação dela aqui específica para a imagem, como eu disse, rotacionar, aumentar, diminuir. Porém, se eu vier aqui e alterar qualquer valor da minha tabela, automaticamente a nossa imagem também vai alterar. Então é muito interessante essa função. Bem, a gente também tem opções aqui mais avançadas, que são relacionadas a um tipo específico de colagem. Então se eu vier aqui, eu consigo definir aquilo que eu quero colar. Seja colar tudo, colar fórmulas, colar os valores, os comentários. A gente consegue colar até mesmo os comentários. A validação, a largura da coluna apenas. Então aqui a gente pode definir de forma individual aquilo que a gente quer colar. A gente também consegue colar operações ou deixar de colar algum tipo de operação específica. Se queremos colar apenas a nossa adição, a nossa subtração, se queremos colar tudo ou não colar nada, se a gente quer ignorar o branco, essa questão de ignorar o branco é realmente quando eu digo com relação a transformar a nossa cópia em uma imagem. Então, a partir de agora, ele não vai mais ignorar o branco, ele vai tratar o branco como uma cor sólida, que é aquela questão de transparência que vimos mais cedo. Ou podemos realizar uma cópia toda vez com a transposição, que é a transposição de linhas e colunas, assim como colar com um vínculo, que é aquilo que a gente já viu. Bem, então a gente tem muitas opções com relação à colagem. Eu não me atento muito a colar com atalhos, porque são muitos atalhos. Mas eu criei aqui uma planilha extra, na qual existem esses atalhos específicos que a gente viu nessa aula. Então, se você tem alguma dúvida, se você quer saber qual atalho é referente àquilo que eu expliquei, basta realizar o download dessa planilha que está na descrição do vídeo.